Empresária negra, se passa por mendiga no próprio hotel, mas a humilhação que ela passa deixou todos em choque. O que acontece quando uma empresária de sucesso decide se disfarçar de mendiga em seu próprio hotel? Essa pergunta ecoa na mente de Valéria Silva, uma mulher que, apesar de ter construído um império de luxo, sente que se afastou de suas raízes e da realidade que cercava seu negócio. Aos 38 anos, Valéria é uma empresária negra que cresceu em um ambiente humilde, filha de uma ex-empregada doméstica. Ela lutou arduamente para chegar ao topo, mas agora, no auge de seu sucesso, percebe que o brilho de sua conquista pode ter ofuscado a verdadeira essência de suas origens. Cansada das constantes reclamações dos hóspedes e desconfiada de que seus funcionários não estão seguindo as normas estabelecidas, Valéria decide tomar uma atitude ousada e drástica. Ela planeja se disfarçar de mendiga e entrar no seu próprio hotel, o mais luxuoso de São Paulo, para descobrir o que realmente acontece nas sombras de sua operação. Essa decisão não é apenas uma investigação, é um mergulho profundo nas suas próprias vulnerabilidades, preconceitos e na realidade que ela, de certa forma, ajudou a criar. Enquanto isso, o gerente-geral do hotel, Marcos Ferreira, um homem ambicioso de 45 anos, mantém uma fachada de profissionalismo. No entanto, por trás dessa máscara, ele manipula as operações para seu próprio benefício, desviando fundos e cultivando relações tóxicas com alguns dos funcionários. O que ele não sabe é que Valéria, disfarçada, está prestes a expor suas falcatruas e descobrir a verdadeira natureza de seu hotel. A recepcionista Clara Souza, uma jovem de 24 anos, também vive um dilema. Simpática e batalhadora, ela se vê presa em um emprego que a desagrada, mas que é necessário para sustentar sua mãe doente. Quando Clara se depara com a mendiga, que na verdade é Valéria, a bondade que demonstra se tornará um catalisador para mudanças inesperadas em sua vida e na de Valéria. E por trás de tudo isso está Jorge Zeca Silva, irmão de Valéria e motorista de aplicativo. Ele carrega o peso do ressentimento por não ter alcançado o mesmo sucesso que a irmã, mas sua lealdade à família o leva a ajudar Valéria em seu plano arriscado. À medida que os eventos se desenrolam, Zeca também será forçado a confrontar seus próprios sentimentos de orgulho e distanciamento. A narrativa começa em um hotel, que é um símbolo de riqueza e exclusividade, onde Valéria se encontra em uma reunião com seus gerentes, ouvindo insatisfações sobre o atendimento. Nesse ambiente hostil, ela sente a pressão crescente de manter seu negócio e, ao mesmo tempo, a necessidade de reconectar-se com suas raízes. Assim, sua jornada para se disfarçar e investigar as condições de trabalho no hotel se torna uma reflexão sobre o que significa ser uma líder e a responsabilidade que vem com o poder. Enquanto Valéria se infiltra nas ruas de São Paulo, vestida como uma moradora de rua, ela testemunha o abismo entre o tratamento dispensado aos clientes ricos e os indesejados, e sua percepção sobre a realidade começa a mudar. O submundo do hotel revela facetas sombrias que ela nunca imaginou, enquanto ela se depara com as verdadeiras dinâmicas de poder e desprezo entre seus funcionários. A história culmina em uma reunião tensa, onde Valéria revela sua verdadeira identidade e confronta Marcos, promovendo Clara a uma nova posição. Essa revelação não apenas transforma a vida de Clara, mas também inicia uma reforma completa na gestão do hotel, priorizando o bem-estar dos funcionários e dos clientes. O disfarce de Valéria não apenas expõe verdades ocultas sobre seu império, mas também a força para reavaliar seu papel como líder e a necessidade de retribuir àqueles que a ajudaram em sua jornada. O que começou como uma investigação pessoal se transforma em uma jornada de autodescoberta e mudanças sociais que ecoarão em toda a sua rede de hotéis. Valéria estava nervosa, mas determinada.
O plano que ela havia traçado era audacioso e a adrenalina pulsava em suas veias enquanto se preparava para entrar no hotel. Naquele momento, sentia-se como uma intrusa em seu próprio mundo. Uma mulher que, apesar de seu sucesso, precisava se despir de sua identidade para entender a verdade por trás do luxo que havia construído. Com um vestido surrado e um semblante cansado, ela se olhou no espelho do banheiro de um café próximo e respirou fundo. O reflexo que via não era apenas a imagem de uma mendiga, era a representação de sua busca por autenticidade. Assim que entrou no hotel, Valéria percebeu a atmosfera que a cercava. As recepcionistas sorriam, mas havia uma rigidez em seus rostos que denunciava a pressão constante para atender às expectativas dos hóspedes ricos. Valéria caminhou pelos corredores, observando a opulência ao seu redor, mas seu olhar agora era crítico. Ela notou a diferença abismal entre o tratamento dado aos clientes e o desdém com que alguns funcionários eram tratados. Sentiu um nó no estômago ao ver uma camareira visivelmente exausta, sendo chamada a atenção por um gerente que não hesitou em levantar a voz. Enquanto isso, Clara estava em seu posto na recepção, lutando contra a monotonia do dia a dia. Ela sonhava com um futuro melhor, mas a realidade de cuidar de sua mãe doente a prendia a um trabalho que a deixava insatisfeita. Olhando para a mendiga que havia entrado no hotel, Clara sentiu uma onda de compaixão. Algo naquela mulher a intrigava. Valéria, por sua vez, percebeu a bondade nos olhos de Clara, e isso lhe deu esperança. Era como se, mesmo em sua condição, aquela jovem ainda visse valor nas pessoas. À medida que os dias passavam, Valéria se misturava cada vez mais ao ambiente do hotel. Ela se sentia parte de algo maior, mas também se via confrontada por desafios que a testavam. Um grupo de empregados que se tornara próximo a ela começou a compartilhar histórias de descontentamento. Valéria ouviu relatos de horas extras não pagas, de assédio moral e de uma hierarquia que favorecia apenas alguns. Isso a fez questionar sua própria liderança. Será que, ao buscar sucesso, havia se tornado parte do problema? Marcos, o gerente geral, também estava atento à presença da mendiga. Ele a via como uma ameaça, uma figura que poderia expor suas falcatruas. Enquanto Valéria se aproximava dos funcionários, Marcos se tornava cada vez mais agressivo em suas tentativas de manter a ordem no hotel. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar a fonte do descontentamento. As tensões aumentavam, e Valéria sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O confronto que se aproximava não era apenas profissional, era profundamente pessoal. Valéria se via obrigada a confrontar seus medos e inseguranças. O que realmente significava ser uma líder? Como poderia equilibrar seu desejo de sucesso com a necessidade de cuidar de seus funcionários? Essas perguntas a assombravam, mas ela sabia que precisava enfrentá-las. Certa noite, enquanto Valéria dormia em um canto isolado do hotel, ela foi acordada por gritos. Um dos garçons, que havia se tornado seu amigo, estava sendo demitido injustamente por Marcos. Valéria, em um impulso, decidiu intervir. Ela se levantou e confrontou Marcos, mas ao fazê-lo, sentiu a adrenalina e o medo a dominarem. E se tudo aquilo acabasse mal? E se ela perdesse tudo o que havia construído? A insegurança a paralisou por um momento, mas a voz de Clara ecoou em sua mente, lembrando-a da bondade que ainda existia nas pessoas. Antes de continuarmos com essa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma história. E fala pra gente de qual cidade você está assistindo esse vídeo nos comentários. Valéria tomou coragem e se posicionou. Em uma discussão tensa, ela defendeu o garçom com fervor, expressando a necessidade de um ambiente de trabalho mais justo e humano. A tensão no ar era palpável, e Valéria percebeu que estava em uma encruzilhada. A decisão que tomasse ali poderia mudar o rumo de sua vida e de todos ao seu redor.
Enquanto observava o olhar desapontado de Marcos, Valéria sentiu uma onda de determinação. Não era apenas sobre o garçom, era sobre a cultura que ela desejava cultivar em seu hotel. A luta que estava travando não era apenas contra a corrupção e a opressão, mas também contra sua própria falta de visão. Ela estava pronta para se reerguer, não apenas como uma empresária de sucesso, mas como uma líder que se importa verdadeiramente com sua equipe. Assim, a jornada que havia começado como uma investigação se transformava em uma batalha pessoal por justiça e mudança. Valéria sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposta a enfrentar os desafios que viriam, determinada a redescobrir suas raízes e a essência do que significava ser uma verdadeira líder. Valéria sentiu o coração acelerar enquanto encarava Marcos, o gerente que a olhava com desprezo. A atmosfera estava carregada de tensão, como se um fio prestes a se romper ligasse os dois. A decisão de intervir havia sido um impulso, mas agora ela se perguntava se realmente tinha força suficiente para enfrentar o homem que representava tudo o que ela estava lutando contra. As palavras do garçom, que implorava por justiça, ecoavam em sua mente. Ele não era apenas um funcionário. Ele era alguém que, como ela, sonhava com um futuro melhor. Enquanto a discussão se intensificava, Valéria começou a sentir o peso da responsabilidade. Ela não estava apenas defendendo uma pessoa, mas questionando todo um sistema. O olhar de Clara, que observava a cena da recepção, a encorajou. A jovem, cujos olhos refletiam esperança, parecia acreditar que Valéria poderia ser a mudança que todos esperavam. Mas a pressão de Marcos era palpável. Ele a acusou de querer transformar o hotel em um abrigo de mendigos. Aquela frase a atingiu como um golpe. Valéria lutou contra as lágrimas que ameaçavam escapar, mas se lembrou de que não poderia se dar ao luxo de fraquejar agora. O ambiente ao redor começou a se transformar. Outros funcionários, que até então estavam apáticos, começaram a se aproximar, atraídos pela tensão da cena. Valéria notou que alguns deles trocavam olhares, e isso a encorajou. Ela precisava ser a voz deles, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Marcos, percebendo que a situação estava saindo do controle, decidiu usar suas táticas de intimidação. Ele se virou para os funcionários que se aproximaram e disse: "Se vocês se importam tanto, podem sair também. O mundo lá fora não é nada gentil." Suas palavras eram uma ameaça disfarçada, mas para Valéria soavam como um alerta. Ela sabia que muitos estavam a um passo de desistir. E se ele continuasse a agir daquela maneira, o hotel perderia não apenas funcionários, mas a essência que o tornava especial. A cada palavra de Marcos, Valéria sentia uma mistura de raiva e tristeza. Os rostos dos empregados, antes cheios de esperança, agora mostravam desânimo. Ela percebeu que, se não se posicionasse, não apenas falharia com o garçom, mas também com todos aqueles que depositavam suas esperanças nela. Com um esforço monumental, ela se manteve firme. "Isso não é apenas sobre um garçom", disse Valéria, sua voz agora mais forte. "Isso é sobre todos nós. O que estamos construindo aqui ou o que estamos destruindo. Precisamos de um ambiente justo, onde possamos trabalhar com dignidade." As palavras de Valéria começaram a ressoar entre os colegas. Clara deu um passo à frente, unindo-se a Valéria. "Estamos cansados de ter medo. Cansados de trabalhar sem valorizar nosso esforço", disse ela. E sua voz, apesar de trêmula, carregava a força de uma verdade que precisava ser dita. Valéria sentiu um alívio ao ver que não estava sozinha. Aquela conexão, aquela amizade inesperada, a impulsionava a continuar. Marcos, percebendo que a situação estava mudando, tentou desviar o foco. Ele atacou Clara, desmerecendo seu trabalho e fazendo comentários sobre sua aparência. Valéria, atenta, percebeu a estratégia dele. Era uma tentativa de dividir e conquistar, mas ela não permitiria que isso acontecesse. "Não podemos permitir que ele nos faça sentir menos do que somos",
disse Valéria, olhando para os outros. Estamos aqui para nos apoiar. Ninguém pode nos tirar o nosso valor. A tensão aumentou e a batalha que antes parecia ser apenas sobre um garçom, agora se tornava um movimento coletivo. Valéria percebeu que cada funcionário que se juntava a eles trazia consigo suas próprias histórias de luta e sacrifício. Havia um poder na união, e ela estava determinada a aproveitar isso. No entanto, a pressão sobre Valéria começou a afetá-la fisicamente. Ela sentia as mãos trêmulas, o estômago embrulhado e a cabeça pesada. A adrenalina a mantinha alerta, mas a exaustão ameaçava dominá-la. As noites em que dormia em um canto do hotel, comendo o mínimo possível, começaram a pesar em seu corpo e mente. Ela sabia que precisava cuidar de si mesma se realmente quisesse liderar essa mudança. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Valéria se viu forçada a enfrentar não apenas Marcos, mas também suas próprias fraquezas. Em momentos de solidão, ela questionava se sua luta era válida. Seria possível mudar uma cultura tão enraizada? E se falhasse, o que aconteceria com todos os que confiaram nela? Essas dúvidas a assombravam, mas a força dos colegas, que se tornavam cada vez mais unidos, a mantinha em movimento. Clara, por sua vez, viu em Valéria um exemplo de coragem. Ela começou a se abrir sobre suas próprias inseguranças, e as duas criaram uma amizade inesperada. Valéria percebeu que Clara, com sua determinação, também estava lutando uma batalha interna. A conexão entre as duas cresceu, e Valéria se sentiu renovada pela amizade. Elas se tornaram aliadas, cada uma ajudando a outra a enfrentar os desafios que surgiam. Mas mesmo com o apoio crescente, os obstáculos pareciam se multiplicar. O clima no hotel tornou-se mais tenso, e Marcos intensificou suas táticas para silenciar os funcionários. Valéria sabia que precisava acelerar suas ações, mas a cada passo que dava, a sombra da dúvida crescia. A luta estava apenas começando, mas ela estava disposta a dar tudo de si por aqueles que acreditavam na mudança. A verdadeira batalha não era apenas contra Marcos, mas contra suas próprias limitações e medos. E assim, Valéria continuou a se erguer dia após dia, determinada a não apenas sobreviver, mas a transformar o ambiente ao seu redor. Valéria estava cada vez mais imersa na batalha que travava contra Marcos e o sistema opressor que ele representava. Com cada dia que passava, a pressão aumentava, os olhares de seus colegas pesavam sobre seus ombros e a responsabilidade de liderar se tornava um fardo que ela não sabia se conseguiria suportar. No entanto, a força de Clara ao seu lado era um alicerce que a mantinha firme. Elas conversavam sobre estratégias, trocavam histórias e compartilhavam medos. Mas algo estava prestes a acontecer que desafiaria tudo o que Valéria acreditava. Em um dia especialmente tenso, Valéria chegou ao trabalho e encontrou o hotel em um estado de agitação. Havia boatos de que um grupo de investidores estava a caminho, interessados em comprar o hotel e implementar novas políticas que poderiam significar demissões em massa. O coração de Valéria disparou. Não era apenas o garçom em risco agora, era o futuro de todos. Ela percebeu que precisava agir rapidamente, mas a incerteza a paralisava. O que fazer? Como enfrentar Marcos e esses novos desafios? Ao longo do dia, Valéria se viu absorvida por conversas sussurradas entre os colegas. Muitos estavam assustados e ela entendia o motivo. A ideia de perder seus empregos, de ver suas vidas desmoronarem, era aterrorizante. Mas havia algo mais profundo no ar, uma sensação de que aquela era a chance de mudar tudo. Valéria sentia que precisava se posicionar, mas a dúvida voltou a assombrá-la. Seria capaz de enfrentar não apenas Marcos, mas também um grupo de investidores que não conhecia o valor humano que estava por trás dos rostos que olhavam para ela em busca de liderança? Naquela tarde, enquanto Valéria tentava organizar seus pensamentos, Clara se aproximou com um olhar preocupado. "Valéria, você ouviu o que eles estão dizendo? Temos que agir agora,
antes que seja tarde demais. A urgência na voz de Clara ressoou em Valéria, mas também trouxe um novo peso. E se falhasse? E se suas ações não apenas arruinassem suas próprias vidas, mas também as de seus colegas? Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Marcos, percebendo o clima de descontentamento, decidiu reunir todos no salão principal para uma reunião. O tom dele era ameaçador e Valéria sentiu uma onda de frustração. Ele começou a falar sobre as mudanças que viriam, a necessidade de adaptação à nova gestão. O que mais a incomodava era a maneira como ele se referia aos funcionários, como se fossem meros números em um gráfico, não seres humanos com sonhos e esperanças. Quando Marcos terminou de falar, Valéria levantou a mão. O silêncio que se seguiu foi pesado, e todos os olhos se voltaram para ela. A coragem a abandonou por um breve momento, mas ao olhar para os rostos de seus colegas, ela lembrou do garçom, da luta de cada um deles e do apoio que Clara sempre lhe oferecera. Estamos aqui para trabalhar e merecemos ser ouvidos. Essas mudanças não devem ser decididas por pessoas que não conhecem nossa realidade, ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Marcos a interrompeu com desdém. Você realmente acha que tem alguma autoridade aqui? Você é apenas uma funcionária como todos os outros. As palavras dele foram como um tapa na cara, mas Valéria não se deixou abalar. E é exatamente por isso que estou falando. Somos todos iguais aqui. Nossas vozes importam. O ambiente estava carregado de tensão e expectativa. O que ela não esperava era que, em resposta ao seu apelo, alguns colegas começaram a se manifestar. Um a um, começaram a levantar as mãos, expressando suas preocupações e descontentamentos. Valéria sentiu uma onda de esperança, mas também de medo. O que aconteceria se Marcos decidisse retaliar? No entanto, a verdadeira virada ocorreu quando uma funcionária, já mais velha e com anos de serviço no hotel, se levantou e começou a falar. Ela se lembrou de um tempo em que o hotel era um lugar acolhedor, onde todos se respeitavam e se apoiavam. Suas palavras carregavam um peso que ninguém poderia ignorar. Valéria a ouviu e percebeu que a mudança não era apenas desejada, era necessária. Mas, ao mesmo tempo, uma revelação a abateu. O que ela estava tentando preservar e lutar não era apenas um emprego ou um local de trabalho, mas uma comunidade que havia sido construída ao longo de anos. Aquela funcionária, de forma inesperada, transformou a perspectiva de Valéria sobre o que era sucesso. Não se tratava apenas de lutar contra Marcos ou os investidores. Era sobre proteger a essência do que aquele hotel representava, uma rede de apoio e dignidade. A responsabilidade de Valéria se expandiu e o peso que sentia se transformou em um propósito renovado. Mas essa nova compreensão também trouxe dúvidas. Seria possível recuperar o que se perdeu? E se a luta acabasse em fracasso? Valéria se viu confrontando não apenas os desafios externos, mas também suas próprias incertezas. O que ela escolheria a partir dali? A pressão emocional a fez reconsiderar suas escolhas e a necessidade de agir com inteligência e estratégia. A luta não seria fácil, mas agora ela sabia que não estava sozinha. A força de seus colegas e a determinação de Clara a impulsionavam a seguir em frente, desafiando o que parecia impossível. O clima na sala mudou e Valéria percebeu que a batalha estava apenas começando. Com cada palavra, cada apoio, cada ato de coragem, eles estavam criando uma nova história, uma que poderia redefinir não apenas o hotel, mas suas próprias vidas. O futuro ainda era incerto. Mas Valéria estava pronta para enfrentá-lo, com a certeza de que a verdadeira mudança começa quando se tem coragem de se levantar e lutar pelo que é certo. Valéria se sentia diferente após aquela reunião. A coragem que tinha encontrado dentro de si havia acendido uma chama, mas também trouxe consigo uma tempestade de emoções. Ao sair do salão, a conversa entre os colegas crescia em intensidade. Algumas pessoas a cercaram, agradecendo por sua bravura. Outros, no entanto,
tinham expressões de preocupação. Valéria notou que, embora houvesse um novo senso de união, o medo do futuro ainda pairava no ar como uma nuvem ameaçadora. Nos dias que se seguiram, a atmosfera no hotel estava carregada. As conversas sobre a possível venda e as demissões tornaram-se mais frequentes e cada dia parecia trazer novos rumores. Valéria tentava manter a moral alta entre os colegas, mas a pressão estava se acumulando. Ela se pegava, pensando se tinha realmente feito a coisa certa ao se manifestar. A ideia de enfrentar Marcos e os investidores parecia cada vez mais assustadora. Naquela sexta-feira à tarde, enquanto se preparava para sair do trabalho, Clara a encontrou na sala de descanso. "Você está bem?" perguntou Clara, com preocupação nos olhos. Valéria forçou um sorriso, mas a verdade era que se sentia sobrecarregada. "Eu não sei, Clara. Sinto que fiz algo importante, mas e se isso não levar a lugar algum? E se tudo acabar em demissões e desespero?" Clara se sentou ao lado dela, segurando sua mão. "Vamos pensar em estratégias. Temos que nos organizar, reunir mais pessoas. Se não começarmos a agir agora, perderemos a chance de lutar pelo que é certo. Você não está sozinha nisso." As palavras de Clara eram um bálsamo para Valéria, mas a dúvida persistia. Ela sabia que enfrentar Marcos e a nova gestão não seria fácil, e a pressão emocional estava se tornando um peso cada vez mais difícil de carregar. No dia seguinte, Valéria decidiu que precisava se preparar. Ela começou a pesquisar sobre direitos trabalhistas e organizações que pudessem ajudar. Passou horas na biblioteca local, em busca de informações que pudessem fortalecer sua posição. Ao mesmo tempo, uma sensação de solidão a envolveu. Era um esforço solitário, e ela sentia a falta da camaradagem que antes existia entre os colegas. A luta estava começando a se tornar uma batalha interna também. Nos dias seguintes, Valéria e Clara organizavam reuniões secretas com os funcionários. O grupo crescia e novas vozes se uniam à causa. Valéria percebeu que, embora a luta fosse difícil, havia uma força coletiva que a fazia sentir-se mais forte. Mas, ao mesmo tempo, a tensão com Marcos se intensificava. Ele começou a monitorar cada movimento deles e Valéria sentia o olhar dele sobre ela como um predador observando sua presa. Certa noite, após uma reunião tensa, Valéria teve um pesadelo. Sonhou que estava em uma sala escura, cercada por colegas que a acusavam de falhar. A culpa a consumiu e, ao acordar, ela se sentiu exausta. A insegurança a atormentava e ela percebeu que precisava encontrar uma maneira de canalizar essa pressão em algo produtivo. Naquela manhã, Valéria decidiu fazer uma pausa e se sentar em um banco de parque próximo ao hotel. O sol brilhava e o canto dos pássaros a acalmava um pouco. Enquanto olhava as crianças brincando, refletiu sobre o que realmente importava. Ela queria lutar não apenas por si mesma, mas por todos aqueles que dependiam do hotel para viver e sustentar suas famílias. Aquela reflexão deu a Valéria uma nova determinação. Ela percebeu que mesmo que a luta fosse longa e difícil, cada passo dado na direção certa era um passo em direção a um futuro melhor. Ao voltar ao trabalho, ela se sentiu mais preparada para enfrentar Marcos. O olhar dele não a intimidou tanto quanto antes. Agora, ela estava disposta a lutar, não apenas por um emprego, mas pela dignidade de todos. Nos dias que se seguiram, Valéria começou a escrever uma carta aberta aos investidores, detalhando a importância do hotel para a comunidade e a história que ele carregava. Clara e outros colegas se ofereceram para ajudá-la. A união que estava formando com os colegas a fazia sentir que não estava sozinha. Juntos, eles estavam criando uma onda de esperança e Valéria percebeu que os novos obstáculos poderiam ser enfrentados coletivamente com coragem e estratégia. Mas a batalha estava longe de terminar. Marcos, percebendo a crescente insatisfação dos funcionários, começou a agir de forma mais agressiva. Ele tentava desmantelar a união que Valéria havia ajudado a construir, utilizando táticas de intimidação.
Isso só fez aumentar a determinação dela. Valéria sabia que a luta estava apenas começando, mas agora ela tinha um propósito e uma comunidade ao seu lado. Com cada pequeno passo, a esperança crescia, e Valéria estava pronta para enfrentar os desafios que viriam, uma nova líder em um momento crucial. Valéria estava em um ponto de virada em sua vida. O peso das responsabilidades e o medo do futuro a haviam perseguido por semanas, mas a determinação que havia encontrado dentro de si estava lentamente se transformando em uma força inabalável. A cada dia, ela sentia que estava se moldando em uma versão mais corajosa de si mesma. Com a ajuda de Clara e dos novos aliados que havia encontrado entre os colegas, Valéria começou a ver o que antes parecia impossível, que um grupo unido poderia fazer a diferença. Às vezes, quando olhava para aqueles rostos, ela via não apenas colegas de trabalho, mas uma comunidade disposta a lutar por seus direitos e pelo futuro do hotel. Essa nova perspectiva a inspirava e a impulsionava a seguir em frente, mesmo quando os desafios pareciam esmagadores. No entanto, a luta contra Marcos e a nova gestão não era fácil. Ele se tornava cada vez mais agressivo, tentando desmantelar a união que Valéria havia ajudado a formar. As táticas de intimidação eram constantes, e havia dias em que Valéria se sentia como se estivesse à beira de desistir. O medo de falhar, de não conseguir proteger aqueles que dependiam do hotel, a consumia. Mas, ao mesmo tempo, ela se lembrava de por que tinha começado essa luta. Era por seus colegas, por suas famílias e por um futuro que todos mereciam. Certa noite, enquanto revisava a carta que havia escrito para os investidores, Valéria teve um momento de clareza. Ela percebeu que o sucesso não era apenas sobre manter os empregos. Era sobre dignidade e respeito. Era sobre garantir que as vozes dos funcionários fossem ouvidas e que suas contribuições fossem valorizadas. Essa nova compreensão transformou sua perspectiva. O que antes parecia uma batalha por um emprego agora era uma luta por algo muito maior. Com essa nova visão, Valéria se convenceu de que precisava enfrentar Marcos de frente. Ela começou a se preparar para uma reunião que estava prestes a acontecer, onde a equipe de gestão apresentaria suas propostas para o futuro do hotel. Em vez de se deixar dominar pelo medo, Valéria decidiu que usaria essa oportunidade para falar em nome de todos. Ela não estava mais sozinha. Tinha uma comunidade ao seu lado. No dia da reunião, enquanto se dirigia ao salão, Valéria sentiu um misto de nervosismo e empolgação. Ao entrar, ela viu o olhar penetrante de Marcos, mas, em vez de se sentir intimidada, ela respirou fundo e se lembrou de por que estava ali. Quando teve a chance de falar, suas palavras fluíram com convicção. Ela falou sobre a importância do hotel para a comunidade, sobre as histórias de vida que estavam entrelaçadas com cada canto do edifício. Falou sobre os sonhos dos funcionários e sobre como a venda não era apenas uma transação financeira, mas uma decisão que afetaria vidas. O que aconteceu a seguir foi um momento de transformação não apenas para Valéria, mas para todos na sala. A energia mudou. Vários colegas a apoiaram, levantando suas vozes para reforçar seus argumentos. Marcos, que antes parecia confiante e inabalável, começou a demonstrar sinais de hesitação. Valéria percebeu que, em vez de estar sozinha, havia uma força coletiva que estava se formando, e isso a encheu de esperança. Após a reunião, Valéria sentiu-se leve. Embora os desafios ainda estivessem longe de acabar, ela havia dado um passo importante em direção à superação. A batalha não era apenas externa, mas também interna. Ela havia aprendido a confiar em si mesma e a aceitar a ajuda de outros. A coragem que uma vez parecia distante, agora estava enraizada em seu coração. Nos dias seguintes, Valéria começou a aplicar as lições que aprendera. Cada pequeno triunfo, cada apoio que recebia dos colegas a ajudava a se sentir mais forte.
A amizade com Clara cresceu e juntas elas formaram um laço inquebrável, uma amizade forjada na luta e na superação. Valéria percebeu que tinha evoluído, não apenas como profissional, mas como pessoa. Ela estava se tornando um símbolo de esperança para todos ao seu redor. Enquanto continuava a luta, Valéria sabia que a jornada seria longa. Mas agora ela estava preparada para enfrentá-la. Com cada desafio, ela se tornava mais sábia e mais forte. E mais importante, ela aprendeu que o verdadeiro sucesso vai muito além de conquistas materiais. Trata-se de dignidade, união e a capacidade de lutar pelo que é certo. O futuro ainda era incerto, mas Valéria estava pronta para enfrentá-lo, não mais sozinha, mas cercada por uma comunidade que acreditava nela e na sua visão. Valéria estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. A reunião que ocorreria naquela manhã era crucial, não apenas para o futuro do hotel, mas para cada um dos seus colegas que contava com ela. O peso da responsabilidade parecia quase insuportável. Mas, ao olhar ao redor, ela viu Clara e os outros aliados ao seu lado, todos com expressões determinadas. Aquela união era a força que ela precisava. Quando entrou na sala de reuniões, Valéria sentiu uma onda de nervosismo, mas também uma centelha de coragem. O ambiente estava carregado. Marcos estava lá, cercado por membros da nova gestão, todos com olhares críticos e desdenhosos. Ele parecia confiante, mas Valéria sabia que a confiança dele se baseava na divisão e no medo. Ela precisava quebrar isso. A reunião começou e a nova gestão apresentou suas propostas. Valéria escutou atentamente, mas a cada palavra que saía da boca de Marcos, seu coração se apertava. As promessas de cortes e demissões soavam como um golpe. Era hora de agir. Quando chegou sua vez de falar, ela respirou fundo, sentindo o apoio de seus colegas nas costas. Com a voz firme, começou a expor suas ideias. Este hotel não é apenas um prédio, é um lar para muitos de nós. Cada um aqui tem uma história ligada a este lugar. Valéria falou sobre as noites em que os funcionários se reuniam após o trabalho, compartilhando risadas, sonhos e até lágrimas. Ela descreveu como o hotel era uma parte fundamental da comunidade. Um lugar onde famílias construíam memórias. Nós não estamos apenas lutando por empregos, estamos lutando por dignidade e respeito. As palavras de Valéria ecoaram pela sala e ela viu algumas cabeças se acenarem. Clara, sentada na primeira fila, lançou a ela um olhar de incentivo. Valéria continuou, suas palavras ganhando força. Ela falou sobre a importância de cada funcionário, sobre como a união deles poderia criar um espaço de trabalho saudável e próspero. Se continuarmos a ser divididos, Marcos, o que será de nós? O que será do hotel? Marcos, percebendo que a maré estava mudando, tentou interrompê-la, mas Valéria não se deixou abalar. Ela olhou nos olhos dos seus colegas, que agora estavam mais alertas e engajados. A energia na sala havia mudado, a tensão estava palpável. Valéria viu outros funcionários se levantando, um por um, apoiando suas palavras, trazendo relatos pessoais que reforçavam a importância de se manter unido. A sala, antes dominada pelo medo, estava agora vibrando com coragem e solidariedade. À medida que mais pessoas falavam, Valéria sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Era um momento emocionante, uma transformação coletiva. Marcos, que sempre a havia intimidado, agora parecia pequeno diante da força que emanava do grupo. Mas, no meio do discurso, uma voz firme surgiu do fundo da sala. Era Jorge, um funcionário que havia trabalhado no hotel por mais de 2 décadas. Ele se levantou. Sua expressão era de tristeza e raiva. Marcos, você não tem ideia do que este hotel significa para nós. Para mim, é mais do que um emprego. É a minha vida. É aqui que criei meus filhos. E é aqui que quero continuar contribuindo. Não podemos permitir que suas decisões frias nos destruam. A sala explodiu em aplausos e gritos de apoio. Valéria sentiu seu coração disparar.
Aquela era a união pela qual havia lutado. A luta não era só dela, era de todos. Esse momento de ligação entre eles foi a faísca que precisava. A energia do grupo era contagiante e Marcos, percebendo que estava perdendo o controle, tentou revidar, mas sua voz estava se perdendo no clamor da sala. Valéria, então, percebeu que não se tratava apenas de vencer a batalha naquele dia, mas de criar um novo futuro. Ela se virou para Marcos e com firmeza disse: "Nós não vamos desistir, estamos juntos nessa luta e nossa voz será ouvida. O que você propõe não é apenas um corte, mas a destruição de vidas. Isso não é só um negócio, é um legado." O silêncio que se seguiu foi profundo. Valéria sentiu que havia alcançado algum lugar dentro dela que nunca havia tocado antes. Uma força interior que a impulsionava e a guiava. Ao olhar ao redor, ela viu o apoio refletido nos rostos de seus colegas, e isso a encheu de esperança. A reunião terminou com promessas de novas discussões e a criação de um comitê que incluiria representantes dos funcionários. Marcos, ainda relutante, percebeu que a resistência estava crescendo. Valéria sabia que a luta estava longe de acabar, mas naquele momento ela havia se reencontrado. Ela havia superado seu medo e, mais importante, havia encontrado seu lugar como líder. Enquanto saía da sala, Clara correu até ela, os olhos brilhando de emoção. "Você foi incrível! Nunca vi nada assim! Estamos juntos, Valéria, para sempre!" E naquele abraço apertado, Valéria soube que não estava sozinha. Sua jornada estava apenas começando, mas agora ela tinha uma comunidade ao seu lado, pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse. Após a reunião, Valéria sentia-se como se tivesse atravessado um vendaval. O coração ainda pulsava forte em seu peito e a adrenalina da defesa coletiva a envolvia como um cobertor quente. A sensação de ter encontrado sua voz e de ter a apoiá-la um grupo tão unido era nova e revigorante. No entanto, as consequências de suas palavras começavam a se desenrolar e o peso da responsabilidade ainda estava presente. Os dias que se seguiram foram intensos. A nova gestão, embora relutante, concordou em abrir espaço para o comitê que Valéria e seus colegas haviam proposto. Reuniões se tornaram frequentes e as vozes dos funcionários começaram a ser ouvidas de maneira mais significativa. Valéria, agora com um papel ativo no comitê, percebeu a importância de sua responsabilidade. Ela não estava apenas representando a si mesma, mas a todos os que haviam se levantado por um futuro melhor. No entanto, havia desafios. A tensão entre a antiga e a nova gestão ainda pairava no ar. Marcos, mesmo diante da pressão, não desistiu de suas ideias. Ele tentava, de todas as formas, desestabilizar a união que começava a se formar entre os funcionários. Valéria compreendia que o caminho seria árduo, mas se sentia mais forte ao lado de seus amigos e colegas. Eles se reuniam após o expediente, compartilhando não só estratégias, mas também seus medos e esperanças. Certa noite, enquanto tomavam um café, Clara quebrou o silêncio. "Você nunca vai acreditar no que ouvi hoje. Marcos está tentando fazer com que alguns funcionários se voltem contra nós. Ele disse que podemos perder nossas vagas se não colaborarmos com as mudanças que ele propõe." O tom dela era de preocupação, e Valéria sentiu um frio na barriga. Ele é um manipulador, mas não podemos deixar que isso nos divida. Precisamos ser mais fortes do que nunca. Valéria refletiu sobre isso. Era verdade que as palavras de Marcos tinham poder, mas também havia um novo espírito na equipe. Eles estavam juntos e a união era mais forte que qualquer manipulação. A cada reunião, mais colegas se manifestavam, e Valéria sentia que sua coragem inspirava outros a se levantarem. O medo que antes parecia paralisante agora se transformava em determinação. Com o tempo, Valéria começou a perceber mudanças não apenas no hotel, mas em si mesma. Ela se sentia mais confiante e empoderada. Conversas que antes a deixavam nervosa, agora eram oportunidades de mostrar sua paixão e seu compromisso.
Os laços com seus colegas se tornaram mais profundos e cada um compartilhava histórias que reforçavam a importância daquele lugar. Em uma dessas reuniões, Jorge, que havia falado tão apaixonadamente na reunião inicial, levantou a mão. Valéria, você mudou tudo isso. Sua coragem nos deu esperança. Lembro-me de quando entrei aqui e o hotel era como uma família. Agora, sinto que estamos recuperando essa essência. Valéria sorriu, tocada pelas palavras dele. Não sou só eu. Somos todos nós. Cada um de vocês fez parte disso. Juntos, nós somos mais fortes. O clima no hotel começou a mudar. Os funcionários começaram a se sentir valorizados e o espírito de equipe estava se renovando. As reuniões com a nova gestão, que antes eram tensas, agora se tornavam espaços de diálogo. Valéria e seus colegas apresentavam propostas construtivas e Marcos começou a perceber que precisava reconsiderar sua abordagem. Após algumas semanas, houve uma nova reunião e Valéria sentia-se mais preparada do que nunca. Ao entrar na sala, viu que o clima estava diferente. As críticas diretas haviam diminuído e havia um respeito mútuo começando a se formar. Marcos, embora ainda relutante, parecia menos hostil. Eu gostaria de ouvir suas propostas, ele disse, olhando para Valéria e os outros. Era um sinal de que as coisas estavam mudando. Valéria sentiu um nó se desfazer em seu estômago. A luta não havia terminado, mas o primeiro passo para um diálogo verdadeiro havia sido dado. Enquanto a reunião prosseguia, Valéria percebeu que estava não apenas lutando por seu trabalho, mas também por um legado. Ela entendeu que a luta por dignidade e respeito não era apenas sobre o presente, mas sobre o futuro que todos desejavam construir juntos. Ao olhar para seus colegas, um sentimento de gratidão a envolveu. Eles não eram apenas colegas de trabalho, eram uma verdadeira família. E no fundo de seu coração, Valéria soube que, independentemente do que acontecesse, eles enfrentariam tudo juntos. Valéria observava a sala de reuniões com um misto de nervosismo e expectativa. O ambiente, antes carregado de tensão, agora parecia mais leve. Os rostos de seus colegas refletiam determinação, e a sinalização de Marcos, embora cautelosa, era um indicativo de que as coisas estavam mudando. Era um momento decisivo, não apenas para o hotel, mas para todos eles. Durante a reunião, Valéria apresentou suas ideias com clareza e paixão. Ela falava sobre o valor da equipe e a importância de um ambiente onde todos se sentissem ouvidos e respeitados. Cada proposta era recebida com interesse e os olhares de seus colegas mostravam que eles também acreditavam na mudança. Ao final, um clima de esperança pairava na sala. Marcos, com um semblante menos arrogante, concordou em implementar algumas das sugestões apresentadas. Para Valéria, isso era um sinal de que a batalha estava valendo a pena. Com o tempo, a nova gestão começou a aplicar as mudanças sugeridas. O hotel ressurgia como uma comunidade unida e Valéria sentia-se realizada. As reuniões se tornaram um espaço de colaboração e crescimento. Ela percebeu que sua jornada havia a transformado. A insegurança que um dia a paralisou, agora dava lugar a uma confiança sólida. Valéria não era mais apenas uma funcionária. Ela era uma líder. O respeito que cultivara junto aos colegas refletia-se em cada ação e decisão tomada. Entretanto, a história de superação não estava isenta de desafios. Marcos, embora mais conciliador, ainda tentava manter sua influência. Valéria sabia que ele não desistiria facilmente. Com isso em mente, ela decidiu que era hora de agir. Conversou com seus colegas e juntos traçaram um plano. Eles decidiriam expor suas experiências, suas conquistas e o impacto positivo das mudanças implementadas. Seriam transparentes e firmes, mas também respeitosos. Valéria acreditava que essa abordagem não apenas fortaleceria o comitê, mas também mostraria a Marcos que a união deles era inquebrável.
No dia da apresentação final, Valéria sentiu que estava prestes a se tornar o símbolo da mudança. Ao entrar na sala, ela respirou fundo. Suas palavras, agora carregadas de sabedoria e experiência, ecoariam por todo o hotel. Ao concluir sua apresentação, ela olhou nos olhos de Marcos e disse: "A verdadeira força de uma equipe não está apenas nos resultados, mas na forma como nos apoiamos uns aos outros. Isso é o que precisamos cultivar aqui." As palavras de Valéria ressoaram na sala. Marcos, visivelmente tocado, reconheceu a força da união. No entanto, ele ainda resistia à ideia de que sua influência poderia ser desafiada. Um último ato de resistência foi seu. Ele tentou minar a confiança de Valéria, mas desta vez ela estava pronta. Com o apoio de seus colegas, ela expôs não apenas os resultados positivos das mudanças, mas também os riscos que a equipe corria se as velhas práticas fossem mantidas. Ao final da apresentação, a sala estava em silêncio. Valéria percebeu que havia guiado a equipe a um novo patamar. Marcos, agora sem espaço para manobras, teve que aceitar os novos ares no hotel. A vitória não era apenas de Valéria, mas de todos que haviam se levantado. Aquela luta havia se transformado em uma lição poderosa sobre resiliência, união e a verdadeira definição de sucesso. Valéria sorriu ao ver a transformação ao seu redor. Seu coração pulsava forte, mas agora era por alegria e realização. A jornada a havia mudado, e ela sabia que o que realmente importava era o legado que estavam construindo juntos. A história de Valéria é um lembrete de que a verdadeira mudança começa dentro de nós. Se você já enfrentou desafios em sua vida, lembre-se, a força está na união e na perseverança. Compartilhe suas experiências nos comentários e inspire outros a também lutarem por suas vozes. Cada interação conta e fortalece essa corrente de transformação. Se você se sentiu tocado por essa história, curta e se inscreva para mais conteúdos que celebram a força da comunidade e as histórias de superação. Não deixe para amanhã o que pode ser dito hoje. A hora de agir é agora.